Olá, pessoal! Vamos então para mais uma aula de microbiologia de alimentos e agora, nessa aula, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre diluições, tá? Então, essa aula nós vamos conversar sobre algumas noções, apenas o que a gente vai precisar usar de diluições nas análises microbiológicas, tá bom? Esse tema, maior vocês estudam lá na química, mas eu vou falar aqui algumas coisas que a gente não pode deixar passar, que nós precisamos saber para começar as nossas análises microbiológicas, propriamente ditas. Por que a gente precisa estudar então sobre diluições na microbiologia? Porque eu já comentei com vocês, é impossível a gente ficar livre dos micro-organismos na grande maioria das vezes. Os nossos alimentos, o alimento que vai chegar para a gente analisar, quase sempre contém muitos micro-organismos. É normal, os micro-organismos estão em todos os lugares, tá? Então, por que eu coloquei quase sempre? Porque se eu for lidar com água potável, a água potável tem uma quantidade bem pequenininha ou ausência de micro-organismos. Então, tirando a água, a grande maioria dos alimentos então que a gente vai receber tem micro-organismos. Só que nem todos eles são patogênicos. Tá? É normal a gente ter micro-organismos e esses micro-organismos não oferecerem risco algum, tá? Então a gente vai ter que saber lidar com o limite. Qual o limite de micro-organismos, de determinadas bactérias ou fungos? Qual o limite que é aceitável? Nós vamos começar a entender isso daqui para frente. Então nós precisamos diluir, precisamos saber sobre diluição, porque os nossos alimentos, que a gente vai analisar, eles estão com micro-organismos na sua constituição. Tem bactéria, tem fungo nesses alimentos que a gente vai analisar, ok? Vamos lembrar então um pouquinho lá da química, tá? Um conceito básico sobre solução. Então, o que é uma solução lá na química? É uma mistura homogênea, tá? É uma mistura de dois principais componentes. A gente tem o soluto, que é o que eu vou misturar, tá em menor quantidade, e eu tenho solvente, que é praticamente o líquido onde eu vou misturar o soluto. Então, dando um breve exemplo, fazer uma água com açúcar, uma água com açúcar. O açúcar seria o meu soluto e a água seria o meu solvente nessa minha solução de água com açúcar, por exemplo, tá? Então, isso que é uma solução, uma mistura homogênea do soluto com o solvente. Nessa área de microbiologia de alimentos, a gente vai fazer várias soluções, só que a gente vai chamar, diferente a solução, é uma solução inicial, ela não vai ser necessariamente homogênea, a gente vai entender lá pra frente. O que eu quero que vocês entendam é que a gente vai chamar aqui o nosso soluto de alimento, vai ser a nossa amostra alimentícia, vai ser o nosso soluto que a gente vai misturar esse soluto num solvente, que aqui a gente vai chamar de diluente, tá? Então, esses dois termos aqui, principalmente o termo diluente, que eu quero que você saiba o que é. Eu vou falar frequentemente na palavra diluente. O que é diluente? É aquele solvente onde eu vou misturar, homogeneizar o meu alimento que eu vou analisar. Ok, vamos então dar um exemplo prático, tá? Eu não tô fazendo propaganda aqui, tá? Longe de mim, mas várias marcas de sabão, de amaciante, inclusive, recentemente estão com esse novo esquema aqui de você comprar, um sabão concentrado ou amaciante concentrado, vem num potinho pequeno, tá? E aí ele diz aqui, ó, refil econômico, faz 3 litros. Por que rende 3 litros aquele frasquinho que você compra pequenininho? Porque você chega em casa e você vai fazer uma diluição. Ele até traz aqui o modo de fazer. Você vai colocar água, olha aqui no passo 1. Coloque 2,5 litros de água. Depois você completa com 500 ml do sabão. E você mexe bem depois. O que é isso, pessoal? É uma diluição. Nesse caso aqui, o diluente é a água que você vai misturar e o soluto, nesse caso aqui é o sabão. Você vai misturar soluto com diluente, você vai fazer uma solução, mexe bem e você tem o rendimento, Você tem aqui que o sabão vai render.
ok? Isso é uma diluição. Outro exemplo, só para a gente fechar essa parte, existe já há muito tempo sucos concentrados, né? Então você vai comprar no mercado um suco, ele já vem concentrado, nesse caso aqui adoçado, e você em casa mistura com água, né? E daí você aumenta o volume, você faz uma diluição desse suco também. Tá bom? Também vai render, aumenta o volume. Beleza, então só para contextualizar mais um pouquinho o que é uma diluição, né? Pegar algo concentrado e a gente diluir nesse diluente, né? Nesse solvente. Então vamos treinar um pouco. Se a gente estivesse no laboratório, seria muito mais divertido fazer uma prática nesse sentido, mas como não dá, agora nesse momento então vamos brincar, vamos treinar de diluir esse suco que eu tenho aqui, ó, no centro da tela, tá? É um suco que nós vamos diluir ele de diversas maneiras, tá? Primeiro aqui, ó, eu vou diluir esse suco 2 vezes. Eu vou deixar ele 2 vezes diluído, tá? Depois eu vou diluir esse suco 5 vezes. Pode perceber que a cor dele, né, vai diminuindo. E depois eu vou diluir esse suco 10 vezes. Olha só a cor dele aqui 10 vezes, né? Diluído. É mais ou menos o que a minha mãe faz aqui em casa. Ela gosta de sucos bem fraquinhos, como ela fala. Então, na linguagem popular, né? Diluir bastante, a gente fala que o suco vai ficar fraco, né? Na verdade, ele vai ficar cada vez mais diluído, tá bom? Então, olha só, como que a gente faz uma diluição nessa situação aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos prestar atenção. Então, quando eu quero diluir esse suco 2 vezes, olha só o que eu faço. Eu vou pegar uma medida, tá? Eu vou pegar uma medida inicial. Nesse caso aqui, só para explicar para vocês, eu não tenho nada que meça os ml certinho, nada que meça volume perto de mim. Eu vou dar o exemplo com uma tampinha de garrafa, tá? Essa aqui, vamos supor, vai ser a minha medida de volume, uma medida vai ser a minha tampinha de garrafa. Então, vamos lá. Eu vou diluir esse suco aqui que tá no centro, que é o meu suco, né, inicial. Eu vou diluir ele 2 vezes. Como que eu faço? Eu pego uma parte do suco, então eu pego uma tampinha desse suco e eu misturo uma parte de água, a mesma tampinha, a mesma parte, o mesmo volume. O mesmo volume que eu coloquei de suco, aqui nesse copo, né, aqui de cima, eu vou colocar o mesmo volume de água. Isso aqui é uma diluição que eu acabei de fazer, eu falo que eu fiz uma diluição de 2 vezes. O suco inicial está diluído 2 vezes, tá? Por que eu tô falando parte? Repito, porque eu não tenho uma unidade de medida. Mas vamos dar um exemplo. Se essa parte de suco que eu tirar, vamos supor que seja 100 ml. Eu tenho que colocar 100 ml da mesma forma de água, tá? Parte, eu tô usando a palavra parte aqui porque eu quero que vocês entendam que tanto faz o volume. A diluição, ela independe do volume, vai depender de quantas partes eu usar do meu suco concentrado com água, tá? Então, se eu fizer uma diluição, uma parte de suco e uma parte de água, mesma parte, eu tenho um suco 2 vezes diluído. Ou a gente usa também a nomenclatura, eu falo que o suco ele tá diluído 1 para 2. 1 para 2. E eu posso escrever assim, ó, 1, 2 pontos, 2. Isso aqui a gente vai usar bastante. Então, eu falo que esse suco aqui de cima, ó, ele tá diluído 2 vezes. Ou eu posso falar também que ele tá diluído 1 para 2. É uma diluição de 1 para 2. Beleza? Calma que se tá um pouco difícil, vai clareando aos poucos, né? Vamos aqui agora fazer uma diluição de 5 vezes. Se você já pegou o esquema, você já sabe. Como que a gente faz uma diluição de 5 vezes? A partir desse suco concentrado aqui no meio. Eu vou pegar uma parte, uma medida de suco e 4 partes iguais de água. Então, se eu usei uma tampinha de suco, eu vou usar 4 partes de água, ok?
E eu misturando aqui, ó, eu vou ter um suco 5 vezes diluído. Ou eu falo que esse suco tá diluído 1:5. É uma diluição aqui de 1:5, tá bom? 1 parte de suco e 4 partes de água. A água aqui tá sendo o meu diluente, né? Perceberam? Tá. Vamos então, se você já entendeu, você já sabe fazer sozinho uma diluição de 10 vezes. 10 vezes diluído o meu suco, super diluído, super fraco. Eu vou pegar uma tampinha, uma medida, uma parte de suco concentrado e 9 partes de água, 9 medidas de água, ok? Dessa maneira eu faço um suco diluído 10 vezes ou 1:10, 1:10. Sempre é uma parte da sua amostra que você vai diluir e depois você completa com partes iguais do seu diluente, no caso aqui de água, tá bom? Então tá, assim ó, você tem vários sucos diluídos. A gente não vai usar mais agora suco fraco, suco forte, né? Então quanto mais escuro é que ele tá mais concentrado e essa solução, esse suco aqui, quanto mais clarinho ele está mais diluído, tá? Vamos treinar com café? Tá? Só mais um exemplo aqui. Olha que eu tenho vários cafés diluídos de maneira diferente. Eu tô misturando, nesse caso aqui, o meu solvente é o leite. O diluente é o leite. Você gosta de misturar café com leite? Então, nesse mesmo exemplo, olha aqui em cima, ó. Eu tenho aqui, nessa xícara de cima que eu tô apontando, um café que tá diluído 2 vezes, 1:2. Eu tenho uma parte de café e a mesma parte de leite, tá? Vamos supor. Tudo exemplo, tá, pessoal? Então, podem ver que, ó, quanto mais claro vai ficando o café, tá? Ele tá sendo mais diluído com o leite. Chega aqui no final, ó, nessa última xícara aqui de baixo, 1:10, né? O café tá diluído 10 vezes. Eu tenho uma parte só do café e 9 partes de leite, nesse caso aqui, tá bom? E esse aqui seria o meu café original, tá? Da onde eu partir dele para fazer todas as diluições, tá? Eu tô dando exemplos com líquidos do nosso dia a dia, porque a gente vai ter que analisar e diluir agora as amostras no laboratório, que a gente vai receber de alimento. Ainda, eu vou acrescentar mais uma nomenclatura para vocês, tá? Além de dizer que ele tá diluído 1:10, 2 pontos, 10, né? A gente também pode aqui, ó, colocar que ele tá diluído 1:10 usando barra, como se fosse 1 dividido por 10. Às vezes vai aparecer isso, tá? Ou mais frequentemente, que eu quero que vocês guardem mais essa última forma aqui de dizer a diluição de 1:10, 10 elevado a menos 1, tá? Gente, são 3 maneiras diferentes apenas de dizer a mesma coisa, que o suco tá diluído 10 vezes. Nesse caso aqui, o café tá diluído 10 vezes. Por que eu tô apresentando essas 3 formas de nomenclatura? Porque vai aparecer para vocês, tá? De maneira diferente, num livro, num catálogo, num artigo científico. E essa última parte aqui que eu faço questão que vocês não esqueçam. Eu vou falar mais na aula de hoje ainda. 10 elevado a menos 1, tá? Essa potenciação aqui, esse expoente negativo, significa que eu estou diluindo, né? Isso aqui é um número muito pequenininho. Eu estou diluindo a minha amostra, então, 10 vezes, tá bom? Não esqueçam disso aqui. Pessoal, lembrando um pouquinho das aulas passadas, tá? A gente já viu que você vai pegar um alimento que chegou para você no laboratório para você analisar, ou você vai lá e coleta esse alimento, né? Coleta esse alimento e você vai fazer a homogeneização, que é a mistura. Você tem que quebrar esse alimento, lembra? Você tem que misturar ele para conseguir pegar partes desse alimento de vários lugares, tá? Depois, para a gente continuar nossa análise, desse todo aqui que você recebeu no laboratório, você vai retirar a unidade analítica. O que é essa unidade analítica, pessoal?
tá? Vamos dar um exemplo aqui com pessoas, tá? Olha aqui, ó, do ladinho. Eu tenho aqui uma população, várias pessoas, e eu tenho uma amostra. O que é uma amostra? Você pega algumas pessoas para representar o todo. É isso que fazem, por exemplo, nessas pesquisas de voto de eleição, né? Ou uma pesquisa do IBGE, pesquisa Ibope. Eles querem saber quantos por cento das pessoas, né, são favoráveis a determinado presidente. Sei lá. Eles não vão ligar para todo mundo, né? Eles ligam, né? Eles entrevistam algumas pessoas. Uma amostra da população, né? Eles fazem uma amostragem. É isso que a gente vai fazer aqui. Eu não vou analisar todo o alimento, né? A gente pega um pouquinho de cada parte do alimento para representar o todo, ok? Essa parte, então, ó, que eu pego, essa unidade analítica é o que eu vou realmente usar na minha análise. Eu trago para o laboratório 1 kg de carne, vamos supor, mas eu vou usar somente a unidade analítica de carne na minha amostra, no meu ensaio. Não vou usar tudo, tá? E, pessoal, um padrão assim usado de quantidade de unidade analítica, um padrão utilizado é 25 gramas ou 25 ml se a amostra for líquida, tá? Então esse padrão é com base em diversos estudos, diversos documentos internacionais, não tem por que eu falar aqui para vocês, mas tenham em mente que o nosso padrão de unidade analítica, o que eu vou retirar para analisar de fato, né, na minha análise, o que eu vou pegar do alimento são 25 gramas ou 25 ml. E esses 25 gramas, eles têm que representar todo o alimento, beleza? Então vamos lá. Pego o alimento, chega o alimento para mim, eu picoto ele, sei lá, eu tenho que pegar o alimento, retirar a unidade analítica, 25 gramas ou 25 ml, e eu vou fazer o quê? As diluições que a gente está aprendendo na aula de hoje. Então, diluições, né? Fazer diluições é uma etapa da análise microbiológica. Depois que eu fizer diluições, nós vamos ver nas próximas aulas que para cada bactéria, para cada fungo, você vai utilizar meios de cultura diferentes. Depois que eu fizer diluições, eu vou pegar essas diluições e vou colocar em meios de cultura apropriados, que a gente vai estudar. Para cada tipo de ensaio, é um tipo de meio de cultura, que a gente também já aprendeu a fazer meios de cultura, né? A gente já tem uma aula lá no passado sobre meios de cultura. Beleza? Tá vendo como tudo se encaixa, né? Então eu tô indo devagarinho para que a gente vá estudando aos poucos cada etapa necessária. E a aula de hoje é sobre diluição. Tá, mas e aí? Qual diluente que eu vou usar, né? Eu tô dando exemplo até agora utilizando água normal, leite, eu falei, né? E também como que eu faço essa diluição ou essas diluições, né? Tem muita regrinha, muita coisa que pode variar com o tipo de ensaio, com o tipo de micro-organismo que você está trabalhando. O que eu vou falar aqui nessa aula é o que está no geral, né? O geralzão, que a gente vai usar na grande maioria das vezes, eu vou contar para você, então, ao longo, né, dessa aula. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de diluentes para vocês verem. Todos esses diluentes aqui aprovados por instituições, por documentos, né, internacionais e nacionais. Eu já vou circular aqui de cara, ó, a água peptonada 0,1%. A gente até escreve assim, ó, H2O e um Pzinho, né? P de peptonada, que é o que a gente mais usa no nosso laboratório aqui, tá? Existe também outros tipos, ó, água salina peptonada, água peptonada tamponada, tampão, que é uma solução também que a gente usa bastante no laboratório, mas o que a gente usa frequentemente, respeitando os protocolos, é a água peptonada a 0,1%. Exceções? Também já falei, exceções em cada protocolo, em cada receita, para diferentes micro-organismos vocês vão ter, tá? Quando não for possível usar água peptonada a 0,1%, vai estar escrito sempre como fazer, ok?
Peptona aqui, só por curiosidade, é uma substância proteica, né? Então, grande parte dessa substância, da água peptonada, é água destilada de laboratório. Aqui vocês têm um frasco de como que a gente obtém essa água peptonada. No nosso laboratório aqui a gente compra, né, esses materiais aqui desidratados, então parece uma farinhazinha, tá? Vem assim uma farinhazinha e a gente prepara em laboratório o material líquido. O nosso diluente é preparado a partir desse pozinho aqui, que eu vou ensinar para vocês como que a gente faz então 1 litro de diluente. Qual diluente? O nosso diluente principal, a água peptonada 0,1%.